Então vamos falar sobre o filme O Rei dos Reis, que a gente foi ver no cinema ontem. Animação que serviu pra gente levar as crianças que também não tinham ido ao cinema, né? Sim. E a gente sabe que muitos dos nossos amigos que nos acompanham estão curiosos para saber, porque eles também queriam levar os filhos, né, Ká? Sim, sempre que a gente tem algum filme infantil, né, a gente procura que, se alguém já foi antes pra saber, pra contar pra gente, pode ir tranquilo, né, dar uma impressão, assim, dar uma opinião, né, pra saber se o filme é confiável pra gente levar as crianças. Então, a gente teve uma indicação desse filme pra ir assistir, né, que é uma animação, né, O Rei dos Reis, baseado no livro do Charles Dickens, A Vida de Nosso Senhor. Que ele escreveu para os filhos e ele não deixou publicar a obra. Então foi uma obra de cunho intimista, digamos, né? Particular mesmo, né? E, bom, lembrando que a gente raramente vai ao cinema, né? Então, por questões óbvias, né? Sim, nunca tínhamos ido todos juntos. Ano passado eu fui com os 3 mais velhos, levei pra ver Divertidamente 2, que era um filme que o 1 eles gostavam bastante. E claro, tem inúmeras ressalvas em relação a esse filme, mas como são mais velhos, eu fui explicando já algumas coisas, né? Então, achei que era uma oportunidade de eu levá-los, mas todos juntos ainda não tínhamos ido, e só de fazer esse passeio, assim, já foi muito legal, né? E fomos num dia de semana, que todo mundo tá trabalhando. Tinha ninguém praticamente. Tinha ninguém, Nós, 7, e 2 moças, né? Tinha mais uma menininha junto, eu acho. É. Mas assim, quando entramos na sala, eu até brinquei com as crianças. Eu falei, olha, aluguei a sala de cinema só pra nós. E eles acreditaram. Aí eles acreditaram que era verdade, era uma brincadeira, né? Depois no carro, um deles falou assim, mamãe, mas você disse que era só pra nós e daí tinha mais gente lá. Daí eu tive que explicar. Eu falei, não, era só uma brincadeira. E alguém disse assim, né, dos nossos, né? Mas se você alugou, por que não tirou as propagandas, né? Isso. Então a gente pode começar falando sobre as propagandas, que sempre é uma preocupação, né? Os trailers, a gente vê o filme, a gente sabe que o filme não vai ter problema, mas e as propagandas anteriores, né? Então a gente fez uma estratégia, a Karina entrou primeiro, porque a gente sabia que ia ter 15 minutos de propaganda, então ela ia mandar mensagem pra mim, eu fiquei lá com os meninos lá fora. Só que dentro do cinema não pega celular. Não pega, Mas a gente conversou ali com o pessoal da pipoca, né? Eles falaram, não, 15 minutos, né? A gente pesquisou antes também em casa, pesquisamos se teria algum problema e a princípio não teria nada, né? Isso. Então a gente resolveu entrar com as crianças e pegamos uma boa parte, muita propaganda, né? Muita propaganda, porque eu tinha visto já, eu acho que quase 10 minutos, sair pra chamar eles e ainda teve mais uns 10 minutos, ou seja, não foram 15, foram uns 20 minutos de propaganda. Sim, foram uns 20 minutos. As propagandas, assim, não comprometeram. Uhum. Não sei se... Tinham dos filmes, né, eles fizeram uma live action do Lilo e Stitch, que tem uma animação desse filme, né, uma história esquisita, nem conheço direito, mas enfim, o bichinho é medonho de feio. Os bichinhos meio feios, que lembram, assim, ETs, né, os seres de outros mundos, né, eu acho que tá meio que é na muito moda, semelhante assim. a demoninhos também, né, os ETs, eles têm uma semelhança com demônios, eu acho, que faz lembrar, assim. Sim. Mas é nada que comprometa, né? Nada que as crianças vão, nossa, vou sonhar com isso, vou ter pesadelo, não. E o filme começou de um modo bem como esperado para os pequenos, primeiro para que eles não durmam, né? Então é um filme é uma animação, mas há um caráter de aventura muito forte no filme. Eles utilizam dessa estratégia, né, de que tenha algumas cenas rápidas, né, uma movimentação rápida, que os personagens, o menininho, né, que é um dos filhos do Dickens, que contracena com ele, que o filme, ele se baseia na seguinte, no relacionamento do Dickens com a esposa e 3 filhos. O Dickens, na verdade, ele teve 10 filhos, né? Então, não reflete a realidade da vida dele. Eles pegaram ali 3 crianças para serem 3 filhos dele, e aquilo faz de conta da vida dele, em que ele estava apresentando no teatro
ele estava representando sozinho, em forma de monólogo, um conto de Natal, né, que é a obra bastante conhecida do Dickens. E aí, nos bastidores, atrás das cortinas, estava a esposa e os 3 filhos. E um dos filhos dele, que seria o caçulinha, o Walter, ele estava ali brincando com a gatinha que ele tinha, com uma espada e fazendo muita bagunça. E aí, num dado momento, o Dickens vem para trás das cortinas e ele joga tudo no chão, o manuscrito que tinha ali, e faz uma bagunça. E a contação de história não dá certo no teatro, eles vão pra casa, o pai fica meio brabo e etc. E a esposa dele, com carinho e com jeito, né, fala pra ele contar a história pro menino, que estava brabo com o pai, né, porque o pai tinha pegado a espada do menino e etc. E o pai, então, se convence, né, o Dickens se convence a contar a história pro menino, e aos poucos o menino vai tendo curiosidade a respeito do filme. Que o menino tava assim, hiper focado na história do Rei Arthur, né, Rei Arthur e os 12 Cavaleiros da Távola Redonda. E ele só pensava nisso, menininho, e daí ele tava muito pensando nisso, e a esposa convence ele a contar a história do manuscrito que ele estava escrevendo, que se chama, né, que é o livro A Vida de Nosso Senhor, contada aos meus filhos. Então ele parte ali da premissa que ele vai contar para o menino a história de um rei que era muito mais importante que o Rei Arthur, porque era o Rei dos Reis, que era Nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante lembrar também, a respeito de spoilers, a gente já sabe a vida de Nosso Senhor, né? Então, assim, a gente não sabe até onde vai essa coisa do spoiler, né? A gente vai falar para os pais que estão preocupados. Sim. A gente já sabe, Jesus Cristo viveu, foi crucificado e ressuscitou, então não tem muito spoiler, né? A gente só fica, como a gente já conhece a história, a gente fica imaginando, quais eventos vão ser transmitidos, né? Será que o Lázaro vai ser ressuscitado, essa cena vai aparecer, nós teremos um aspecto do nascimento de Jesus, como que vai ser, Nossa Senhora vai ficar gritando as dores de parto, né? Então essas coisas são interessantes a gente falar. Eu acho que a gente podia separar antes de falar sobre esses 2 aspectos, digamos, um aspecto daquilo que a gente achou que deveria ser melhor, e depois as coisas boas do filme, né? Mas antes de falar sobre esses aspectos, vale lembrar que é uma animação feita por sul-coreanos, né? Sim, interessantíssimo isso. O estúdio é o Angel Studios, o mesmo estúdio do The Chosen, o mesmo estúdio de Sound of Freedom, e eles contrataram um estúdio de animação sul-coreano para fazer a animação. Então, o Sound of Freedom foi aquele do Jim... Isso, do Jim Caviezel. Caviezel, que ele fez com relação às crianças. Tráfico de crianças, Sim. Isso. Então, a gente tem aí um grande autor, né, que fez o Sound of Freedom. Apesar de muitas críticas ao The Chosen, né, porque não é um filme de fato católico, não é uma série católica. Sim. Agora, a animação em si, como é difícil a gente ter filmes bons para levar os filhos, então, a princípio, para nós tá tranquilo, né? Levar os filhos para ver a animação O Rei dos Reis, e com uma fotografia muito interessante, com alguns problemas, né? Mas sim, alguns momentos muito bonitos, muito interessantes. Né? Tem um diretor de fotografia específico, assim, que é um sul-coreano. E é interessante porque eles trazem para a animação uma fotografia que é de filme, cinematográfica mesmo. Então, quando aparecem as paisagens, alguns momentos eles colocam o nascer ou o pôr do sol, então as cores muito bonitas no fundo, né? Muito, às vezes, como se fosse uma câmera mesmo, né? Focando de longe, daí vem e foca de perto, ou de perto e afasta para longe. Essas mudanças de cenas eu gostei bastante, né? O cenário de Jerusalém, o cenário de Belém, da Terra Santa, né? Foi algo muito, muito interessante. Bem bonito muito mesmo. Belo. As coisas estranhas, né? Eu acho que vai muito também do fato de, me parece, né? Os produtores, talvez há uma mistura ali entre católicos e outras denominações, não tem como né? saber ali, não tem como saber, mas me parece que falta um pouco dessa vivência com ícones, né, com a arte católica de fato, né, que
fez com que, por exemplo, alguns discípulos ficassem esquisitos, né? Eles utilizam, dá para ver claramente que os ilustradores utilizam como base o que é muito, muito comum em ser utilizado em animação, que é desenvolver os personagens a partir de formas geométricas. Então, ali tá muito claro, né? Ou a cabeça da pessoa, você pode desenvolver a partir de um quadrado e um cubo, a partir de um retângulo, né? Ou seja, um paralelepípedo, a partir de uma pirâmide. Você tem como base é um recurso que se utiliza bastante na animação, desenvolver os personagens, né? A cabeça, o tronco, os membros, a partir das formas geométricas. Então, isso fica muito claro ali nos personagens dos discípulos, só que fica um pouco caricato também. Então eles acabam ficando feios. Os discípulos, em sua maioria, é feio mesmo, feio. André, a primeira vez que aparece Pedro, assim, que até não é tão feio, mas André do lado dele, nossa, muito feio mesmo, assim, coitadinho do jeito que retrataram o discípulo André ali. E é interessante que a cabeça de Nosso Senhor Jesus é retratada com a figura do diamante. Então o rosto de Jesus, nem comentei isso contigo, né, fora daqui, mas o rosto dele é o rosto do diamante, o que eu achei um simbolismo bem interessante, assim, apesar dos pescoços de todos eles serem fininhos, né, que a gente já achou esquisito, mesmo de Jesus, mas eu achei interessante que o ilustrador quis deixar Jesus mais bonito que os outros, né, isso fica muito claro, ele tem as formas muito mais harmônicas, né, uma proporção muito melhor, e tem essa forma do rosto do diamante, que é normalmente uma forma de rosto que é encontrado em pessoas bonitas, né? Que tem o formato de rosto em formato de diamante. E Nosso Senhor, ele tá retratado de fato com um ar mais majestoso. Isso. Ao contrário dos primeiros episódios do The Chosen, por exemplo. Sim. Parece-me, eu não assisti, né? Mas parece-me que o último... a última, como se diz? A última temporada. A última temporada do The Chosen parece que melhoraram esse aspecto, né? Jesus está mais com cara de rei, de fato, né? E no desenho, eu gostei disso, nessa animação, Cristo, ele tá mais imponente, né? É um Jesus, digamos, tranquilo, né? Calmo, que tem... há também essa presença de Nosso Senhor com o próprio menino, que é o Walter, né? E o Walter... ele está junto com o Cristo, acompanhando a vida de Jesus. Então ele participa, né? Quando vão pegar Jesus, por exemplo, quando Jesus era bebê ainda, foi o Herodes, né, que manda matar a Jesus e depois os bebês, o Walter, que é o menino, ele vai até a gruta e fala, né, saiam, fujam daqui, porque eles vão pegar vocês. Então ele vai participando da história. E eu acho que isso ajuda a mostrar uma figura de Jesus bem próxima, né? E amigável, digamos assim. Sim, o relacionamento de Jesus com as pessoas, assim, é próximo, mas sem ser familiar demais. Sem ser familiar demais. Que é uma coisa que incomoda um pouquinho. Eu, pelo menos, não continuei a assistir The Chosen por isso, porque eu achava a figura de Jesus ali, o personagem dele, familiar demais, assim, ele é muito próximo, muito... Faltava aquela adoração dos discípulos, né, a ele, né? Exatamente. Tipo, é mais um dos nossos, né? Não é bem assim. Lembrando também, antes de continuar falando sobre as partes boas e não tão boas do filme, o Dickens, ele é um inglês, né? Não sei se a gente comentou isso no início. Falamos. Ele viveu ali na era vitoriana, na Inglaterra. Ele nasceu, se eu não me engano, em 1848, por aí, e morre ali próximo a 1900. Um pouquinho antes. Mas é século XIX que ele viveu. Sim, na época da Rainha Vitória, na Inglaterra, uma época em que a Inglaterra estava numa expansão muito grande por conta da Revolução Industrial, e o Dickens, assim, ele talvez tenha se convertido ao catolicismo nos últimos meses, né? A gente não tem muito relato quanto a isso. Então ele escreveu inúmeros livros, aí foram mais de 15 romances, por exemplo. Ele escreveu o Conto de Natal, mas ele teve muitos problemas ali na vida particular dele, né? Então, por exemplo, ele teve 10 filhos com se eu não me engano, o nome da esposa dele era Catarina, e
ele foi embora, né? Ele deixou a Catarina para se relacionar com uma atriz. Eles tinham um relacionamento conturbado, depois fui pesquisar um pouquinho mais, não cheguei a comentar contigo também. Ele tinha 10 filhos, então na separação teve alguns que ficaram ao lado dele, alguns que ficaram ao lado dela, mas olha só que interessante, eu tava pensando nisso, né? Ele nasceu anglicano, mas não seguia nenhuma religião, né? Mas ele tinha Nosso Senhor Jesus como um rei e senhor, mas ele não adotou nenhuma religião. E é interessante isso, porque quando a gente não adota alguma religião, é difícil que a gente consiga seguir, eu acho, no dia a dia, assim, uma prática religiosa, né? Uma vez que você não tem uma igreja, uma religião, né? Aquilo fica muito no ar, assim. E me chamou muito a atenção que no filme, quando a esposa do Dickens vai falar para ele, olha, conta a história para o menino, e ele começa a falar da história de Jesus, o menino não conhecia Jesus até aquele momento. Ou seja, o menino tinha ali 3, 4 anos e nunca tinha ouvido falar de Jesus. E a gente achou isso muito bizarro, essa história base muito bizarra, né? Porque numa família em que Nosso Senhor Jesus Cristo é o rei, né? E antes das crianças começarem a falar, elas já sabem sobre Jesus, né? Elas já ouviram falar, elas já foram em celebrações, aquilo faz parte da vida da família. E o menininho fica completamente surpreso. E no final do filme ele vai contar para os irmãos que ficam igualmente surpresos. Ou seja, naquela família não se falava de Jesus. E aí eu fiquei pensando, como será que era na família do Dickens, né? Então aí soube que uma das filhas dele se converteu ao catolicismo depois de adulta, sabe? Mas pelo jeito, pelo que parece, assim, do pouco que eu pesquisei, eles não tinham realmente uma prática religiosa em família. Apesar dele saber a história da Bíblia, saber a história de Jesus, ter Jesus como um senhor, né? Porque ele escreve a vida de Nosso Senhor, mas mesmo assim não praticava, né? E não tinha realmente uma fé vivida. Então isso retrata no filme dessa forma que parece muito bizarra, assim, né? De alguém que realmente tem como senhor um Deus que não apresentou ainda aos seus filhos, né? Sendo que isso é a primeira coisa que a gente faz quando eles são bebês, né? Sim. Bom, questões mais bíblicas, digamos, talvez o Evangelho de São Marcos foi mais retratado, né? Parece que sim, a impressão que a gente teve foi que sim, porque não descreve, por exemplo, a Anunciação, né? Que seria o de São Lucas. Mas é mais uma impressão, assim, a gente não pesquisou a respeito disso, não deu né? muita importância a Nossa Senhora, mas também não fez algo desfigurado, né? Então, ou desrespeitoso, assim, também, no momento né? que Jesus nasce, não aparece ela com dores de parto, aparece ela cansada, Parece né? ela cansada da viagem, que o menino né? ia nascer, mas de repente ela deita e depois já aparece o menino Jesus. Daí corta pro menino Jesus já na manjedoura. Aí a gente tem algumas cenas, obviamente, né, do Evangelho, como a ressurreição de Lázaro. Nós temos aquela cena em que colocam o paralítico descendo do teto, né? E é uma cena muito bonita também. A cura do cego de nascença. A cura do cego. Então, essas cenas são muito bonitas. Tem a pecadora arrependida também. Sim. Que a gente comentou que o diálogo ali no final foi um pouco algumas estranho, palavras, né, eram com uma tradução não tão adequada. Não tão boa a tradução. Talvez até no original em inglês fosse melhor, a gente não conseguiu consultar isso, então, porque a gente foi ver dublado, né? Quem traduz isso provavelmente não está acostumado com esse diálogo mais religioso, né? Mas nada que comprometa também. Depois nós tivemos a Santa Ceia, que foi no momento que você foi levar Fui levar as crianças no banheiro, então eu perdi. Ao banheiro, né? Mas assim, você tem ali a Santa Ceia. Tem o lava-pés? Você teve o lava-pés também, né? Lavou o pé de Pedro, e Pedro fala que não quero, né? Mas ele fala, então você não vai poder. Tem a cena também que ele fala, né, que a confissão de Pedro, né? Tu és o Messias. Exatamente. E ele fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tem essa cena. E depois a parte em que o Cristo começa a falar para eles, olha, eu vou para Jerusalém, eu tenho que sofrer, vou morrer. Aí Pedro diz que não farás isso, né? Ele xinga Pedro. E as cenas, elas vão
dando saltos, mas esses saltos, eles são suaves, né? Para que a gente consiga visualizar do nascimento. Tem também a cena das tentações de Cristo, né? E sempre nesse aspecto quase que mágico da coisa para as crianças, né? O batismo. Então, assim, essa questão quase mágica no sentido da aventura, né? É tudo muito sensacional, assim. Nossa, o batismo é algo sensacional, né? O jeito que João Batista coloca ele na água e levanta, e depois Deus Pai fala para ele. Aquela cena dos peixes, né? Que Pedro está lá pescando e de repente aqueles peixes vêm. Nossa, é muito assim, emocionante, né? Não que eu, pessoalmente, me emocionei. Eu não me emocionei. Mas eu sabia que, bom, as crianças estavam gostando muito, né? A gente que já conhece a história, a gente acompanha. Teve uns momentos que eu fiquei com sono ali. O cinema é muito alto, né? E enfim. Mas... O som muito alto, a pessoa fica com sono, pois né? Mas, então, essas cenas também, de modo muito, como eu disse, uma aventura, uma emoção grande, também para que as crianças se interessem. Porque se for colocar de modo muito sério também, porque eles colocaram de modo sério, né? Então, se não tivesse, eu acho que... Não pode separado, né? Se não tivesse esse recurso visual né, que mostra a cena muito em evidência, dando esse caráter de aventura, acho que talvez não ficaria interessante para as crianças. E daí ficou, né? Ficou interessante. Aí, bom... Porque também corria o risco de, por ser uma animação, cair numa coisa boba, né? De ficar um Jesus fofinho, né? Aquele desenho fofinho e tal, e daí também não seria legal, né? Então era desafiador o que eles tinham para fazer, né? Era desafiador. Pelo que consta, eles gastaram 40 milhões de dólares para produção em 3 anos, né? Levou 3 anos para produzir. Então, é muito dinheiro, né? 40 milhões de dólares. Sendo que, hoje tem inteligência artificial que faz várias coisas, mas pense, né, levaram 3 anos para fazer. Eu acho que foi a primeira animação, né, que eles fizeram a vida de Jesus completa. Em formato de filme, né? Eles não mostraram também algo muito cruento, justamente por conta das crianças, né? Então, Jesus sendo flagelado, é como se Jesus tivesse escondido, né? Você sabe que está acontecendo a flagelação, mas não aparece. Depois já mostra ele na cruz. Então, mostra algumas feridas nele, né? Dá pra ver que ele fica bem machucado, ao mesmo tempo ele não fica muito ensanguentado para E é interessante que retratam o Cristo, e nesse ponto sim, né? Ele está retratado lembrando a arte da igreja, daí né? sim, no momento da... Tem também ele crucificado, então a gente lembra dos crucifixos de fato, né? Nesse ponto não dá pra dizer que, quando ele aparece protestante, ao lado de Pôncio assim. Pilatos também, né? O Ecce Homo, né? Que parece com o manto vermelho, com a coroa de espinhos. Nossa Senhora volta a aparecer aos pés da cruz. Infelizmente não colocaram aquela passagem, né, em que Jesus entrega ela a João e vice-versa. Não teve todas as palavras de Cristo na cruz, né? Tem também, apenas obviamente, algumas. Né, o filme tem que ter um tempo, ele não pode ser tão comprido, não pode ser tão longo. Ele foi quanto? 1h40? 1h40, já é um filme longo por ser um filme para crianças. Para ser para crianças, mas como ele tem esse aspecto bem aventureiro, tranquilo assim para as crianças. As nossas crianças, os mais novos, né, têm 4 e 5 anos. Eu até fiquei assim, puxa vida, será que eles vão conseguir assistir? Eles foram, mas não é muito recomendável. Eles acabam distraindo. Ali no final, a Lúcia já estava passeando, então, né, assim, pelo cinema. Pacotão de pipoca, né? O pacotão de pipoca foi... fundamental. Segurou eles sentados ali. Os maiores, já de 8 anos, é bem mais tranquilo de assistirem. O filme, me parece que é recomendado para cima de 10 anos. Eu não vi essa classificação, não. Não sei se é uma classificação do cinema ou do filme, né? Eu li em algum artigo o nosso mais velho tem 10 anos, né? Nosso mais velho 10 anos. Mas assim, como eu disse, a mais nova tem 4 e todo mundo assistiu. Provavelmente a classificação se deve à questão da violência, né? Porque uma das classificações que entra nisso de filme é violência, né? E depois há a ressurreição, aí já tá bem no final, né? A ressurreição, o filme acaba e a gente volta feliz pra casa.
Uhum. Mais alguma coisa? Ah, que eu me lembro, acho que não, acho que é isso. Então é isso, pessoal. Bom, deixem aí a opinião de vocês, né? Quem assistiu, comente também. Quem pretende assistir, comente. Quem não quer assistir de jeito nenhum, comenta também. Enfim, se você está chegando aí hoje, se inscreva aí no nosso canal, porque a gente está tentando produzir, né, uma série de vídeos. Já estou com um vídeo aí prestes a ser liberado, fora esse. Então, com certeza, a ajuda de vocês vai fazer com que esses vídeos saiam mais rapidamente ainda, tá joia? Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus.